Agora é o seguinte, no início do programa fiz uma chamada com ele. Ele que quando vem, ele ensina, ele acalma aqui o estúdio, né? Eu tô sempre muito agitada, mas ele vem de uma forma tranquila. Estou falando do nosso querido Dani, naturopata, que hoje veio trazer um assunto pra gente, eu diria assim, dar aquela acalmada e prestar atenção, uma coisa muito íntima, falar de chakras, né? Às vezes a gente escuta, não, porque o chakra tal, porque o chakra... Hoje o Dani vai nos explicar exatamente o que significa isso, como é que a gente interpreta, o que a gente faz para beneficiar os nossos chakras e, claro, né, equilibrar essa energia que não tá fácil não, né, Dani? É verdade. Obrigado, Carol. Bem-vindo, querido. Muito boa tarde a todos. Então, afinal de contas, o que são chakras, né? Chakras. A gente tem esses centros energéticos, porque segundo a medicina Ayurveda, que vem lá da Índia antiga, de onde vem esse conhecimento, nós somos formados do corpo físico e também de um corpo energético, chamado corpo prânico, né? Então, o prana, a energia que forma o nosso corpo. E esta energia, ela circula pelo nosso corpo muito similar ao nosso sangue, né? Então, para o nosso sangue circular pelo nosso corpo, ele tem canais. Então, essa energia ela também está estruturada em canais, que são os nadis. E esses pontos de encontros mais importantes desses canais são os chakras. Certo. Então, segundo essa medicina, a gente tem 7 centros energéticos mais importantes. Né? Existem também literaturas que falam até de um número maior, mas é unânime a questão do número 7, pelo menos. Pelo né? menos 7. Todo mundo, então, tem 7 chakras. Exatamente. E aí, o que acontece? Cada um deles é responsável pelo funcionamento de uma parte do nosso corpo. E aí a gente vai observar, né? A gente vai falar de baixo para cima. Então, desde o chakra básico, que cuida da região inferior do nosso corpo, até o chakra coronário, que vai cuidar especialmente da nossa mente, da questão mais sutil, mais espiritual também. Então, nessa sequência, e aí nós vamos ter associado uma emoção, né? Nós vamos ter associado alguns sentimentos que bloqueiam a energia desse chakra. E aí, que é o mais importante aqui, como perceber se está em desequilíbrio ou não e como tratar. Dani, antes da gente começar, eu queria até que você contasse quais são esses pontos, onde eles estão localizados, esses 7 pontos. Exato. E para quem já teve até uma experiência com reiki, né, enfim, de receber um reiki, ou até para quem tem aí essa questão sensível de aplicar e mandar um reiki, eu acho uma coisa interessantíssima e eu acho que cabe no nosso assunto. Ele também tem uma questão com os chakras, porque após uma sessão de reiki, algumas partes do corpo podem aquecer. Exato. E aí é quando parece que aquele chakra ali está chamando a atenção. Exato. Existe uma ideia histórica, Carol, que a medicina chinesa e a medicina Ayurveda tenham nascido em conjunto. Então, quando a gente fala de Reiki, né? Então, o Qi lá dos chineses, né? Japonês nesse caso, que é a mesma origem. Então, quando a gente aplica o Reiki, é muito natural a gente fazer essa associação com os chakras, sim. A aplicação sobre os chakras. Então, como nós estamos falando do prana ou do Reiki, que é o mesmo conceito, com nomes diferentes, né? Então, a gente ativa essa energia. E aí é muito natural sentir calor, sim, sentir formigamento, também ter contato com emoções ou com sentimentos, com memórias após a aplicação do reiki, faz todo sentido. Agora, né? é claro que para isso a gente precisa, né, a pessoa precisa estar em contato com alguém que aplique esse reiki, que tenha, né, todo esse seu preparo e que faça isso, né, com essa energia toda equilibrada, que é o princípio número 1. Aqui já vai ficar um pouco mais tranquilo, porque a gente vai poder fazer em casa, utilizando as suas dicas. Exato. Certo? E teremos os mesmos benefícios. Vamos lá. Quais são os pontos? Quais são os pontos? Então a gente vai começar de baixo para cima, vou mostrar aqui na figurinha. Então a gente tem a energia do chakra básico, que está associado à nossa vida, à energia, à força, ânimo. Então, por exemplo, a gente só sai da cama, por exemplo, se a energia desse chakra, que é o primeiro aqui embaixo, estiver ativado. Exatamente. Tá na perninha. Isso, primeiro, cruzada. A base, né? Por isso que ele é chamado de chakra básico e mostra a nossa conexão com o universo material, inclusive. É esse laranja? Primeiro aqui o chakra básico. Vermelhinho. Isso, exatamente. Na sequência, então, a gente vai para o laranja, que é o chakra traduzido geralmente como umbilical, né?
Então aí ele já está associado à nossa energia do prazer, movimento, ao elemento água, né? Então essa conexão ali associado a, inclusive, a como a gente vai eliminar aquilo que não é mais útil. Tá. Do ponto de vista físico, o intestino, a bexiga, Ok. e do ponto de vista emocional também aquilo que não nos serve mais, né? O terceiro chakra, que é do plexo solar, que é o amarelo ali, está associado ao nosso estômago, à nossa capacidade de digestão. Então, tudo aquilo que a gente vai precisar digerir está associado a esse chakra, seja no nível físico, então como eu me alimento e como eu fico depois da alimentação, e seja no nível mental, capacidade de absorver informação, digerir as informações no nível mental, e especialmente no nível emocional. Entendi. Né? Então, como preocupação, por exemplo, está associada à energia desse chakra. O quarto chakra é o cardíaco, né? Então aí está associado a... Eu faço uma associação muito forte com o ego, né? A gente geralmente tem uma imagem negativa do ego, mas sem ele a gente não existiria. A própria ideia da existência, da individualidade está associada ao ego. O grande problema é quando a gente exacerba essa energia. Então aí está associada à irritação, à impaciência, mas ele comanda também o nosso sistema imunológico, o chakra cardíaco, né? Então as nossas defesas, nossa proteção. Por isso que é muito importante a gente ter o ego também forte, para que a gente possa fazer o que a gente veio fazer aqui, né? Aí o laríngeo, que é o quinto chakra, que tem a ver com comunicação. Olha aí, Carol. Então você precisa manter... Somos dessa turma aí, vamos manter ver. forte esse chakra. Então quem tem bastante energia desse chakra vai ter uma melhor capacidade de comunicação. Quando ele está enfraquecido, então uma dificuldade de comunicação. Eu falo tudo aquilo que eu sinto, eu falo tudo aquilo que eu penso, então isso tem a ver uma relação direta com o chakra laríngeo. O que a gente entende, Carol, antes de falar dos outros dois, é assim, cada um de nós vai trazer um desses centros energéticos com maior característica. Isso vai determinar, por exemplo, quais são os órgãos de maior suscetibilidade. Quando você está com uma tensão, né, passando por um momento de tensão, onde você vai ter maior tendência a adoecer, qual tipo de emoção você costuma reagir. Então isso é importante também. Mas como é que a gente percebe? Como é que a gente sabe? Então, porque cada um desses, a gente vai falar individualmente de cada um, mais detalhadamente, cada um tem características. Né? Então vou fazer o seguinte. Só para a gente finalizar, para fazer o frontal. Vou deixar esses dois últimos para o final e a gente já vai começar falando então de cada uma das características para deixar todo mundo curioso com esses dois aqui. Certo? Nós vamos chegar lá. Boa. Vamos lá? Vamos. Então tá bom. Então agora a gente vai aprender a reconhecer, né? Isso. Começando pelo chakra início, básico, o básico. Muladhara Chakra, né? Certo. Então, o aspecto aí que a gente vai observar é o apego, a questão material que está associada a esse chakra. Então, alguém que esteja em desequilíbrio desse chakra está geralmente muito apegado, especialmente às questões materiais. E aí vem o medo. Se eu tenho apego, consequentemente, eu tenho medo de perder. Entendi. Né? Então, o medo é a grande energia que bloqueia esse chakra. Medo de viver, medo de enfrentar uma situação. Então, a gente utiliza da energia do vermelho, a energia da terra, para ter coragem, ter ânimo e fazer as coisas a partir desse chakra básico. E aí os órgãos aqui é justamente da cintura para baixo, né? Então os órgãos de reprodução, então ovários e testículo no caso dos homens, próstata, cóccix, joelho, quadril, né? Então toda essa região inferior. Então desgaste do quadril, do joelho, problemas associados à própria energia sexual, que está muito fortemente ligada a esse chakra também, a gente faz essa associação. E né? aí você vai dar a dica, então, dos aromas e das pedras. O primeiro é esse aqui? Exato, isso, já está aqui do ladinho, ó, menino. Perfeito. E aí a gente tem, né, para tratar a energia do chakra básico, essas dicas, Carol, elas estão associadas quando eu tiver deficiência desse chakra. Entendi. Porque tem uma outra coisa importante. Na hora que você vai num profissional, ele vai avaliar se você está com excesso de energia ou com deficiência. Então, estas dicas que estão aqui são para deficiência desse chakra. Perfeito. Então, baixa vitalidade, falta de ânimo, falta de força mesmo, né? Dá aquela preguiça, aquele cansaço. A gente vem, né? ainda bem que tem um feriado que eu vou poder descansar. Então, essa sensação que falta energia, então aí nós vamos utilizar. A cor vermelha. Então, né? as pedras aqui. Isso. E aí os cristais que acompanham essas cores também, todos podem ser utilizados. Os cristais escuros, como aqui a gente está vendo o caso da hematia,
selenita também pode ser associado. Tá. E no caso dos óleos essenciais, todos aqueles que a gente diz que são aterradores, né? Uma coisa bem interessante também existe um sistema de polaridade que a gente pode observar entre o chakra básico, que é a questão física, e o chakra coronário, que são as questões mais sutis. Então, sabe aquele indivíduo que a mente está muito fluorescente, está viajando um pouquinho? Então, para aterrar, para trazer para o universo físico, aí a gente utiliza esses óleos essenciais. Tipo, volta. Isso, que pode ser o vetiver, que é de uma raiz, que pode ser o cedro, que a gente está colocando aqui, o patchouli. Que é da terra, né? Isso, todos eles que têm essa característica de cheiro de terra, inclusive, que traz essa característica de aterrar e fortalecer a energia desse chakra. Maravilhoso. Vamos para o próximo, então. Olha lá. Que é aquele subindo ali, que é o segundo, que é o... Swadhisthana. Swadhisthana chakra. E aí tem a ver, olha essa dupla, Carol. Prazer e culpa. Ixi. Prazer no sentido amplo, geral, né? O prazer de uma boa alimentação, de sair com os amigos. Então, quando esse chakra está enfraquecido, a gente vai perdendo essa capacidade de sentir os prazeres da vida. Inclusive o prazer também no nível sexual, né? E aí o que acontece? Sempre após um momento de muito prazer, é muito comum vir a sensação de culpa. Tá. Então, por exemplo, me alimentei, fui para a sobremesa, exagerei um pouquinho na sobremesa, tava uma delícia, senti prazer, mas aí culpa. Exatamente. Então, a culpa bloqueia a energia desse chakra, né? E aí ele tem a ver também com a gente se livrar daquilo que não é mais útil. Entendi. E aí justamente que são os órgãos, né, que representados, então rim, bexiga, intestino, a região pélvica, a região lombar. Então movimentar essa região também, trabalhar a energia dessa região é o que vai fazer você fortalecer, mobilizar a energia desse chakra, deixá-lo potente. Maravilhoso. E aí, gente, os aromas, os aromas são bons, hein? Tangerina, gerânio e as pedras coral e coralina. É esse aqui. Isso, exatamente. Então aí a gente vai trabalhar com a energia laranja, né? Então a tangerina pode ser o laranja. O gerânio é um óleo essencial muito interessante para trabalhar especialmente com a energia feminina, né? Com a questão da menopausa, por exemplo, ele repõe a questão hormonal. Tá. É sempre importante, antes de utilizar, consultar se não tem alguma contraindicação. Por exemplo, quem já teve câncer, que tem o hormônio dependente, o gerânio, por ser um hormônio like, ele não é indicado, né? Mas fortalece essa energia. E aí os cristais que são laranjas, né? Então aí aqui no caso eu trouxe a selenita, laranja, e a cornalina, que é o que a gente vai trabalhar. Tá certo. Para fortalecer essa energia. Vamos pro próximo, hein? Olha lá. Manipura chakra, né? Então o terceiro chakra, que está associado ao intelecto. Então, sabe, a razão é extremamente importante, mas quando a gente tem esse chakra muito forte, esse indivíduo acaba sendo muito racional. Tá. Né? E aí uma coisa que vai bloquear a energia desse chakra é a vergonha. Então, às vezes, o indivíduo sabe muito e ele não tem a capacidade de transmitir essa informação, porque até se envergonha disso. Né? O indivíduo que tem muito saber ou muito conhecimento e se envergonha. Está muito associado também à imagem corporal, porque esse ter muitas coisas também vai para o nível físico. Como é a digestão, então a digestão pode ficar lenta. Quando esse chakra está enfraquecido, e aí acumula peso. Entendi. Né? Então, manter fortalecido esse chakra é extremamente importante. Ou, às vezes, a pessoa, ela canaliza, ela direciona essa energia muito para o nível intelectual, e aí falta energia para o nível físico para fazer a digestão, e aí isso contribui para o aumento de peso. Por isso que os órgãos são esses, então, estômago, baço, pâncreas, fígado, vesícula biliar, sistema digestório todo, é por essa questão. Exato. Então mobiliza essa energia. Então se você tiver qualquer sintoma físico desses órgãos, ou que a gente chama de metafísico ou psicossomáticos, aí a gente deve fortalecer a energia desse chakra. E para encerrar, temos o olhinho e a pedra que você já deixou, que é o limão, olíbano e as pedras calcita e citrino. Isso, então aí a gente trabalha com a cor amarela, né? Então o citrino que vai ser utilizado para isso, a pedra do sol que também pode ser utilizado também nessa questão, todos os cristais amarelos vão fortalecer e os óleos essenciais. Além destes, né, do olíbano, por exemplo, que trabalha muito para você ter mais facilidade nas relações. Né? O chakra fala muito sobre isso também. E coentro, erva doce, são outros óleos essenciais que fortalecem este chakra. Esse aqui tem que fortalecer mesmo, hein, gente? Esse é importante. Todos. Vou lá que já volto, que tem mais.
De volta com o nosso Você Bonita hoje, o queridíssimo Daniel, naturopata, tá falando sobre chakras. Como é que a gente, então, né, retorna esse equilíbrio quando eles estão ali, ó, já num desgaste, com alguns sintomas e queixas. A gente chegou e deixamos esse próximo para Chakra você. cardíaco, então, a ver com o ego, como a gente estava comentando anterior. Aí eu bloqueio perdas de uma maneira geral, tudo que tem a ver com o sistema cardiocirculatório e também o sistema imunológico, né? Certo. Aí nós vamos tratar com eucalipto, que é ótimo para abrir o peito, para a parte respiratória. Verdade, tá aqui, ó. Com o tea tree, né, que a gente vai trabalhar também fortalecendo o sistema imunológico. E aí aqui no chakra cardíaco, Carol, a gente tem uma dica assim, as pedras verdes fortalecem o chakra cardíaco, então a autoestima baixa, o sistema imunológico baixo. E as pedras rosas, a cor rosa, vai ser utilizada para quem já está muito irritado, né, com a parte de maior tensão muscular, que a gente pode trabalhar aí também com os cristais rosas. E os órgãos envolvidos, coração, pulmão, sistema respiratório, circulatório e imunológico. Esse chakra é muito importante. Muito, extremamente importante. Olha o próximo. Comunicação, né? Então a gente vai trabalhar com o chakra Vishuddha, né? Que é a parte da comunicação. E aí o que acontece? O que bloqueia a energia desse chakra é justamente a mentira. Fala mentira. Isso, exatamente. Mas a mentira tem a ver com um sentido mais sutil. Eu falo o que eu sinto, eu falo o que eu penso. Se enganar. Exato. Eu faço o que eu falo. Então exige essa coerência também associada a esse chakra. Entendi. E aí tem a região, né, os órgãos justamente associados às tonsilas, que era a antiga amígdala, né, garganta, a parte vocal, articulação temporomandibular, porque quando eu não falo eu travo essa região, né? E a coluna cervical também, que tem a ver com o meu posicionamento, capacidade de dizer não. E aí, como que eu vou tratar desse chakra? Uma sugestão é a lavanda e a camomila, os óleos essenciais de lavanda e camomila, né, que a gente pode utilizar também. Aqui eu trouxe até, inclusive, o gengibre, que é muito bom para fortalecer a garganta. Maravilhoso. E aí você tem também as pedras azuis. Então, sodalita, turquesa, tem muito a ver com a comunicação. Esse é muito importante também. Você viu que todos são bem importantes? Todos são bem importantes, né? Mas olha que coisa. E vamos para mais um. Esse daí a gente não comentou anteriormente, hein? Deixamos para esse momento. Esse tem a ver com o que é chamado de Ajna Chakra, o terceiro olho, a intuição, né? Então, as nossas percepções. Logo que vai bloquear também é a ilusão. E aí tem a ver com os nossos órgãos do sentido. Então, os olhos, ouvidos, o nariz, tudo aquilo que tem a ver com as nossas percepções. E o que bloqueia é a ilusão? Ilusão. Será que eu enxergo as coisas da maneira como elas realmente são? Será que eu estou fantasiando? A gente sempre tem o nosso filtro, né, a partir daquilo que a gente enxerga. Confúcio diz que a gente enxerga aquilo que está dentro de nós. Então, se eu enxergo as coisas para fora, tudo ruim, eu tenho que olhar para dentro, o que está em desarmonia. Entendi. Entendeu? Tá. É essa relação. Hortelã-pimenta e alecrim, que são canforados, que abrem a mente. Maravilhoso. Não é? E aí a gente vai trabalhar também com cristais azuis, geralmente azuis mais escuros, também para fortalecer essa percepção. Azurita lápis lazuli. Isso, tá aí, ó, exatamente. Representado para vocês. Perfeito. E agora, próximo. A gente chega no Sahasrara, que é o chakra da coroa, né? O chakra coronário, que tem a ver com a nossa questão espiritual, por isso a sabedoria, a espiritualidade, conexão, né? E justamente o que vai bloquear é a ligação terrena, a gente acreditar que é só o corpo físico, que não tem nada além disto, né? Então, trabalhar aí com a espiritualidade. Que legal. E é justamente o cérebro, a mente, que é o órgão associado a essa região. E nós vamos trabalhar com óleos essenciais que são os, né, assim, muito importantes dentro da aromaterapia, que é justamente o jasmim e o Nellory, né? Que são dois óleos essenciais extraordinários de flores que trabalham essa energia. Que legal. Do ponto de vista dos cristais, a gente tem a ametista, que é violeta, a cor violeta. O diamante seria uma outra possibilidade, por isso as coroas, né, são de diamante, mas a gente tem também os quartzos transparentes que vão trabalhar essa energia. Que maravilhoso, Dani. Agora sim, a gente tem os minutinhos finais, é muito conteúdo, gente, vai estar tudo lá no YouTube, vai estar lá no nosso Instagram. É só usar a aromaterapia como você já nos ensinou, Exato. né? Ou aplicando um pouquinho e
Isso, eu posso ter o aroma no ambiente, eu posso ter o próprio olhinho aqui também, experimentar. E andando com a pedra. Exato. Pedra sempre próxima. Inclusive, eu posso colocar esses cristais sobre essas áreas que a gente foi apontando, né? Então eu quero trabalhar a minha intuição, então eu coloco o cristal sobre a região do chakra frontal. Que legal. Quero trabalhar a questão da espiritualidade, então trabalho sobre o coronário. Quero fortalecer o sistema imunológico, coloco o cristal sobre a área do chakra. Posso também colocar o óleo essencial, sempre diluído, em óleo vegetal, também nessa região dos chakras. Tá, e perguntinha do público pra gente encerrar na tela. Obrigada, Gu! Gustavo. Quando os nossos chakras são estimulados em excesso, corremos algum risco? Então, Gustavo, a questão sempre o desequilíbrio traz algum risco, tanto para excesso quanto para deficiência, né? Então aí é o ideal, assim, a gente ter essa percepção de entender quando que está em excesso. E sim, por exemplo, o chakra cardíaco pode gerar hipertensão, pode gerar taquicardia, pode dar uma crise de ansiedade, né? Então se você tem o chakra coronário também em excesso, ele pode te desligar do mundo real, digamos assim, a consciência, ter um surto psicótico. Então é importante sim estar atento. Tem tudo com equilíbrio, né, Dani? Mas eu acho que é um conteúdo pra gente retomar, trazer outras vezes, né? Depois, quem quiser, o Dani depois consegue responder perguntinhas lá no nosso Instagram. Mas fato é que a gente tem que estar atento e é legal conhecer, saber que isso... esse cuidado da autopercepção, né? Da gente entender que cada um, o nosso corpo, ele vai mostrar pra gente onde está esse desequilíbrio. Exatamente. Então, estar atento que existem essa percepção mais sutil, né? Essa concepção do mais sutil e que a gente pode observar também. E é fácil, viu? É acessível, é fácil, o conteúdo estará todo lá, depois compartilhem nas redes sociais e no YouTube. Para segui-lo, @DanielAlanNaturopata, @DanielAlanNaturopata, tudo junto no Instagram. E um agradecimento a ebram.com.br. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço, Ótimo Carol. feriado para você.